Pessoal, eu sei que isso é muito chato, mas eu queria mais uma vez pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. De verdade, isso é muito importante para ajudar a melhorar o engajamento, para ajudar também que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E eu também quero te pedir um favor enorme, eu quero que você comente. Quero que você comente o que você achou desse vídeo, se está gostando, se não está, elogio, xingamento, aquilo que for. E por último, quero te convidar a se tornar membro aqui do canal. Por somente R$5 por mês, você acessa muito mais conteúdo extra e também garante o seu entretenimento e a sua informação. E também te convidar para conhecer a nossa plataforma de financiamento coletivo através do Apoia-se. É com o seu apoio que a gente consegue melhorar cada vez mais a qualidade técnica da nossa produção, melhorar a estrutura do nosso estúdio e assim entregar um conteúdo cada vez melhor para você assinante, para você apoiador. Então não deixe de conhecer essas iniciativas e, desculpa de atrapalhar, agora pode voltar para o vídeo. Felipe Lopes mandou um superchat de R$10. Não conseguimos mobilizar manifestações relevantes contra a anistia do Bozo. O que está faltando para o pessoal entender a importância de tudo isso? Estou errado em se sentir impotente? Felipe, muito obrigado pela sua pergunta. Esse gancho vai servir para eu poder abordar esse tema que eu preparei para essa live, né, para esse corte tal que está sendo gerado, que é uma análise a respeito dos atos que aconteceram contra a anistia nesse último domingo, dia 30 de março. A gente viu a convocação de algumas manifestações para poder cobrar a prisão de Bolsonaro, do núcleo duro, tal, do golpe do 8 de janeiro e tudo mais, e que foi convocada por duas frentes, né, a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Esses dois atos reuniram algumas pessoas em alguns lugares, mas, como padrão, né, como a gente já tem visto aí ao longo dos últimos anos, né, da história da luta de classes no Brasil, houve uma presença muito pequena, uma mobilização muito pequena, e que, enfim, continua sendo menor que as manifestações e as movimentações bolsonaristas, mas que, em comparação, demonstram que existe um desgaste muito grande por parte tanto do progressismo em conseguir se articular e mobilizar para levar às ruas, quanto do bolsonarismo também, que já está se apresentando em um contexto de cada vez mais dificuldade. E hoje eu queria justamente trazer isso aqui à mesa. Queria trazer aqui essa discussão para que a gente pudesse dialogar e entender um pouco mais por que isso está acontecendo, né? E trazer uma perspectiva de solução também para isso, né? Mas antes de começar, propriamente, quero lembrar você de se inscrever aqui no canal, de também curtir esse vídeo se você gostar. Se você não gostar, não tem problema, você pode comentar me xingando aqui embaixo, tá bom? E também convidar você a se tornar membro, né, deste canal aqui. Por apenas R$5 por mês você acessa a área de membros aqui, que tem conteúdo exclusivo, tem mais live, tem um monte de coisa para você poder acompanhar mais materiais e também se divertir. Então, clicando aqui embaixo ou acessando aí no seu aplicativo, você já pode entender como é que isso vai acontecer, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, em primeiro lugar, esses atos, né, que aconteceram aí no dia 30 de março reuniram um número bastante reduzido de manifestantes, como eu havia comentado. Eu vou deixar algumas notícias aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, tá? Porque elas vão relatar a presença muito pequena de pessoas ali, até nas grandes capitais. São Paulo, por exemplo, reuniu em torno de 6 a 7 mil pessoas, né, o que é um número bastante baixo. E mesmo em comparação, né, com a diminuição do ato bolsonarista, também reflete esse encolhimento. E no Instagram, né, inclusive se você não me segue, pode seguir lá, é @GustavoGaiofato. No Instagram, eu pedi para as pessoas também me mandarem relatos, né, de como é que foram as manifestações nas cidades delas, né? Trazer um pouquinho aí dessa experiência geral, né, para eu poder conseguir provar meu ponto. Vamos lá, vou ler algumas, tá? Não vou ler todas, não. Se teve, eu não fiquei sabendo. Não teve. Se teve, não fez barulho nenhum. Sou de Campinas, São Paulo. Até onde eu sei, não teve. Vitória, Espírito Santo. Não tem ato contra a anistia na roça do Rio de Janeiro, a.k.a. região metropolitana. Só ouvi sobre o ato em São Paulo. Em São Paulo, muita gente de classe média. Não fiquei sabendo. Menos tempo nas redes ou baixo alcance dos conteúdos? Vamos falar sobre isso também. Da Bahia, que quase não rolou. Se deu 25 pessoas, foi muito. Fomos mais para construir laços com outras organizações. Estenderam um bandeirão no Arco da Lapa com 3 pessoas levantando a mão. É triste porque aqui não teve, pois em Alagoas a organização é muito pequena. Não, sou do interior de São Paulo, Cabreúva, cidade majoritariamente direto, mas isso não tem nada a ver. Fiquei sabendo hoje já tinha compromisso. O Zamiliano mandou, teve, e se teve 10 pessoas, foi muito.
Aí o outro me manda, já assistiu Ruptura. Não dá pra levar, não dá. Mas a gente pode perceber, portanto, né, a partir dessas evidências anedóticas, e vocês podem ver isso também puxando as notícias de cada lugar, que não colou ninguém, né? A verdade é essa, não colou ninguém. Colou pouquíssima gente, né, em atos que tem uma representação muito simbólica e que não revelam um problema que eu já estou falando aqui há algum tempo, né, mas que eu acho que vai acontecer, então, sem querer meter, né, o momento profético, mas geralmente, né, as coisas acontecem, que é o fato de que as organizações e os órgãos de acusação contra as pessoas envolvidas em todos esses processos, que não são o núcleo duro, mas que fazem parte desse conjunto, né, de pessoas, já começou a ter uma soltura da corda, né, da justiça, né? Saiu uma notícia outro dia, acordos do 8 de janeiro chegam a 546 e outros 237 são condenados a 1 ano sem aceitar a proposta da PGR. Aqui, né, tem penas alternativas, com trabalho documentário, com trabalho comunitário e curso de democracia. Apoio, tá escrito curso de democracia. Vou deixar essa notícia aqui para vocês olharem depois. Beleza, Siri, obrigado. E além disso, a gente viu também que o Fux fez uma declaração ali no julgamento, quando a gente estava assistindo, né, sobre uma revisão, solicitando uma revisão de alguns casos, né, o que eu acho que abre também um precedente aí para que outros elementos sejam perdoados. Mas, ao mesmo tempo, existe também uma falta de processo, né, de avanço no sentido político, né, no sentido de realmente trazer ali uma solução para esse tema contra os outros organizadores. Então, é aquilo que eu já havia comentado. Tá se pegando esse grupo, esse núcleo duro do bolsonarismo e talvez uma segunda leva, uma terceira leva, para servir como exemplo de boi de piranha, que vão ter as penas muito atenuadas, né? Então, eu sinto muito. Né? O Bolsonaro não vai pro chilindró. Ele não vai ficar com uma caneca na grade fazendo assim. Ele não vai pra uma penitenciária. Ele não vai. Ele vai ter prisão domiciliar, talvez fique numa outra parada, tal. Enfim. Acho que isso pra gente poder também entender que vão existir, a meu ver, né? E de novo, isso é só uma análise, né? A partir do que tá acontecendo agora. Mas vão existir atenuantes. Bastante e que vão ser utilizados como moeda de troca. E aí, o que eu acho que é interessante é a gente perceber que o bolsonarismo, como fruto desse processo do desgaste do Bolsonaro e desse núcleo duro que está sendo julgado, que não está tendo esse apoio suficientemente colocado aqui em questão, é produto justamente de uma anistia. É produto justamente de um processo histórico que começa lá em 1979, que é a partir da promulgação da lei da anistia ampla, geral e restrita. Então, esse é o segundo bloco, né, dessa análise que eu queria fazer, que é justamente entender por que a gente não vai conseguir superar o bolsonarismo, os seus fenômenos correlatos, as suas particularidades, enquanto a gente não entender que a mesa aqui existe uma disputa sendo feita. Então, lá em 1979, houve a aprovação da lei da anistia, que perdoou tanto aqueles que foram considerados terroristas, quanto aqueles que foram agentes de repressão do Estado. Então, tanto os militantes políticos, né, eles comunistas, sindicalistas, social-democratas, reformistas, etc., foram perdoados, o que permitiu o retorno de muitos deles do exílio, por exemplo, assim como os agentes da repressão. Então, nenhum torturador, nenhum general, nenhum organizador, ninguém foi preso. Ninguém, né? O Brasil tem essa particularidade, né, de ser um país do Cone Sul que teve esse processo de ditadura empresarial militar e que não resolveu nenhuma dessas questões, né? Não resolveu. Então, e aí é o que eu queria entrar, né? Porque, como essa lei da anistia permitiu que esses agentes de repressão continuassem atuantes, existentes no poder, na prática, né? Você não tem ali um acerto de contas propriamente feito. Isso vai garantir que esse fantasma continue perambulando. E foi isso que permitiu, a meu ver, de alguma maneira, a ascensão do bolsonarismo como esse fenômeno de resposta. Só para a gente relembrar, né, um momento aí, a linha de história básica, antes da abertura democrática, em 1985, houveram diversas tentativas por parte da sociedade civil, a partir de organizações nas ruas, né, as greves do ABC, movimento da reforma psiquiátrica, etc., etc., para tentar elevar, né, a qualidade
do processo de participação popular na política brasileira. Mas essa intenção ela foi barrada por uma série de razões. Primeiro, porque não havia interesse do Estado em punir esses criminosos, né, esses agentes da repressão que atuaram ativamente nisso, né, e não só a galera do porão da ditadura, da chamada extrema-direita, né, porque isso também dividir os militares em direita e extrema-direita é um tema um tanto polêmico, né? Porque senão a gente acaba caindo também naquela mitologia que a gente viu no julgamento, que foi utilizada para poder justificar, né? Alguns membros do alto comando não aderiram. Aquela sobrancelha levantada, né? Mas a gente teve, por exemplo, a tentativa de aprovação da emenda Dante de Oliveira. O que era a emenda Dante de Oliveira? Ela foi proposta por um deputado e ela basicamente entraria com o próximo processo eleitoral com uma eleição direta por voto popular. O que acontece é que no dia da votação da emenda Dante de Oliveira, o Congresso Nacional apoiar, e aí né, o setor majoritário do Congresso Nacional, que era composto pelo PDS, né, o herdeiro da Arena, e que depois vai se desmembrar né, em vários partidos e tal, que hoje é a base, né, essa mesma base que a gente tem hoje, de União Brasil, do antigo, que era DEM e PL, virou União Brasil, aí você tem... sei lá, o antigo PFL, e você vai ter um monte de organização aí que vai ser herdeira né, dessa geração. E aí a emenda não foi aprovada, o que acabou levando à ocorrência de eleições indiretas. Né? O Tancredo Neves não foi eleito por voto popular, ele foi eleito pelo voto do parlamento. E aí morreu, né? O Sarney assume. E aí, então, o que acontece é que eu acho que isso já é importante para a gente ter um ponto de saída, né? Entender que, naquele contexto dos anos 80, não houve um processo de participação popular que desse conta da superação total da estrutura que proporcionou o evento da ditadura empresarial militar. O PDS, né, como eu disse, era o maior partido político do hemisfério sul. Era o maior partido político do hemisfério sul inteiro. É um negócio, assim, bastante grande, né? Em termos proporcionais, é óbvio, né? Em termos de número parlamentares proporcionais, etc. Isso tá num livro, que eu acho que é um livro bom para entender essa questão do regime militar brasileiro, sim, né? Inicialmente, que é o livro do professor Marcos Napolitano, da USP. História do regime militar brasileiro. Tem uma abordagem ali maior, tal, mais ampla, então acho que é legal como tema abordagem inicial. Mas o que acontece é que esse tipo de... Não houve essa superação, porque a própria estrutura econômica da qual a ditadura empresarial militar foi responsável pela implementação, se manteve no Brasil nos anos 80. Se manteve. Qual que era essa política? Essa política era a política do arroxo fiscal, era a política da destruição dos direitos do trabalho, da destruição da estabilidade do emprego, de um processo, por exemplo, de expansão agrícola para a região norte, que vai acabar sendo o motor de arranque para o desenvolvimento do agronegócio no centro-oeste, no norte, na fronteira agrícola. A gente tem uma dependência do Brasil muito grande em relação ao capital externo, né? Um processo ali de desenvolvimento econômico que vai endividar profundamente o Brasil com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional, né? Garantindo aqui que a estrutura econômica que estava se criando pudesse ser continuamente né, e aprofundada dentro de uma lógica de dependência, né, de primarização da economia, né, agronegócio, de precarização das condições de trabalho e a utilização de um Estado, né, a utilização do aparelho repressivo do Estado para poder viabilizar essa aplicação. Então, acho que a grande questão e que a gente precisa ver na perspectiva, né, é que a ditadura empresarial militar ela foi possível graças a esse tipo de articulação. Né? E quando há abertura democrática, isso não é superado totalmente. Isso não é superado porque não só... É claro, existe um ascenso das lutas populares. Acho que isso é muito importante. A gente vê que nessa época existe um ascenso da greve do ABC, um ascenso dessas lutas que, não, a grande maioria delas, né, não tinha uma perspectiva comunista, socialista, nem nada disso. Né? Nessa época também a gente está vendo aí um reformismo brabo no mundo do comunismo como um todo. Mas ela vai acabar fazendo com que o Brasil passe por um momento histórico bastante diferente dos demais países da região e também do centro do capitalismo, que é uma Constituição Social-Democrata em pleno neoliberalismo, né? Em pleno ali projeto de implementação, de articulação neoliberal. Né? Então a Constituição de 88, eu acho que ela é a mais avançada de todas, né? Ela é a mais avançada de todas, e ela vem num contexto histórico que isso não era regra, que isso era exceção. Isso foi possível graças a esse ascenso. Mas depois que esse ascenso acaba, aí você tem um avanço assim brutal, mais uma vez, da economia política com
conduzida, né, que atendia aos interesses da burguesia brasileira e das burguesias internacionais, a partir da aplicação de um receituário muito marcado. Austeridade, FMI, estabilização monetária, combate à inflação, todo esse discurso que a gente vê até hoje presente nos noticiários. Não vou fazer um debate econômico sobre isso agora, tá bom? Porque não é o objetivo. Mas a gente teve ali Plano Collor, a gente teve Plano Real, a gente teve FHC. E aí, esse momento dos anos 90 vai acabar legando o Brasil a uma economia cujo crescimento é estagnado, cujo crescimento não consegue ter essa força, né? Aquilo que a Maria da Conceição Tavares falou naquela famosa entrevista lá do Pro Roda Viva, né? Essa história de que primeiro tem que crescer, depois estabilizar e depois dividir é uma falácia, né? Ela falava isso. E o que é importante a gente perceber é que com um processo de anistia que se consolida em 79 e que permite a continuidade dessa lógica econômica, os agentes ligados à repressão da ditadura, né, esses agentes ligados ao Partido Fardado, aos militares, vão continuar ali presentes, mas reprimidos, suprimidos, em silêncio. Vão ficar ali meio que debaixo dos panos, né? Então, essa disputa ela se manteve ativa. E com esses constantes ataques, né, sobre a classe trabalhadora, né? Então a gente tem o encolhimento do Estado, a privatização de várias estatais, você tem você tem a Lei Candir, né, que é a lei que vai garantir que o agronegócio não seja taxado. Enfim, você tem a inserção cada vez mais robusta do Brasil no processo de globalização, entre aspas, que nada mais é do que esse momento integrado do capitalismo mundial que vai acentuar o lugar do Brasil nessa estrutura de dependência, né, sendo ele um grande exportador de commodities, etc, etc. E aí, o que acontece é que em 2003, né, primeiro ano do governo Lula, a gente tem uma mudança de vida concreta em relação à classe trabalhadora, né, às suas condições de vida. A gente tem uma mudança concreta, mas que ao mesmo tempo não vai ter um fluxo de crescimento muito grande, porque em determinado momento essa política de valorização do salário mínimo, as políticas que garantiram um poder de barganha maior para a classe trabalhadora e uma autoconfiança organizativa também cada vez maior, uma hora essa conta é cobrada pela burguesia, né? Porque a burguesia não quer ver a classe trabalhadora se organizando mais, né? Ou tendo mais consciência desse processo. E aí o que acontece é que, mesmo assim, entre os anos de 2003 e 2016, com esse crescimento e tal, você teve uma expansão e uma manutenção dessas áreas econômicas que caracterizam a posição do Brasil dentro do circuito da economia dependente. Quer dizer, né, com um pouco mais de autonomia, com investimentos em outras áreas, com um processo um pouquinho assim saindo desse lugar, mas você tem o crescimento do agronegócio, né, de maneira assim, assustadora. Você tem consolidação do oligopólio bancário, da Febraban, que a gente tem até os dias de hoje. E aí, num determinado momento, né, quando essa crise passa a se intensificar, e aí a gente tem a eleição de 2014 para 2015, na verdade, um pouco antes, né, um pouco antes. O que eu acho que é o ponto central, né, é a gente perceber que as classes dominantes continuaram com esse mesmo projeto de economia política, então a gente não teve uma alteração robusta nesse sentido, só que tem um ponto de virada que eu acho que é importante a gente analisar, que é em 2012. 2011, 2012, começa a acontecer a implementação da Comissão Nacional da Verdade. O que era a Comissão Nacional da Verdade? A Comissão Nacional da Verdade foi um grupo que era organizado por várias entidades da sociedade civil, por militantes, partidos, organizações e tal, de uma série de naturezas diferentes, que estava investigando os crimes cometidos pelos agentes da repressão da ditadura, né, que estava ali nesse processo de tentar responsabilizar esses agentes, do qual, inclusive, a Dilma também deu entrevista, fez parte, etc, etc, etc. E aí, quando esse processo começa a ganhar uma força, é nesse momento que o Bolsonaro, o bolsonarismo, né? Enfim, eu não gosto muito de bolsonarismo porque eu acho que a gente não pode individualizar esse fenômeno na figura dele. Ele é o expoente do processo, né? Ele é só o megafone, só isso. Porque essas ideias já estavam presentes no Congresso Nacional. A gente tem discursos muito reacionários e muito conservadores de políticos como Ronaldo Caiado desde os anos 80. Desde os anos 80, há muito tempo. Do Caiado, do Maluf, de um monte de gente. Então, o Bolsonaro ele foi o porta-voz desse processo, mas não o criador de um movimento novo. A diferença, e eu acho que essa é a diferença central, é que ele surge como esse rescaldo, né, dessa luta pela memória que não terminou. Ele vai surgir como o produto dessa ebulição, como se ele fosse um suco gástrico, sabe?
Você tá ali com a gastrite e tal, e o negócio começa a subir, 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 e o Bolsonaro nada mais é do que um refluxo gástrico, né? Então, quando a Comissão Nacional da Verdade é aberta, aí a jeripoca pia. Porque com a Comissão Nacional da Verdade aberta, não só os torturadores seriam responsabilizados e julgados, mas naquele momento em que havia essa correlação de forças um pouco mais favorável, né, que, enfim, o PT era... Naquela época era a situação, tal. Você poderia acabar chegando até os financiadores da ditadura empresarial militar, aqueles que foram beneficiados pela ditadura empresarial militar. E nos arquivos da Comissão Nacional da Verdade, você encontra várias citações e várias menções a banco, empresa, empresário, associação civil, think tank, etc, etc, etc. Tanto que, e aí acho que também é importante sinalizar, que 2014 para 2015 houve uma campanha muito intensa para a reeleição da Dilma, né? Teve todo aquele processo da Lava Jato, né? Enfim, todo o terrorismo midiático, etc, etc. E aí, o grande problema foi justamente o fato de que no dia 1 de 2015, quando havia a possibilidade de dar uma nova cara para a transformação dessa luta, o governo, naquela época, aplica o receituário de austeridade. Não que houvesse, eu acho que não havia uma perspectiva, né? Não havia, sim, acho que havia uma perspectiva de aquilo ali representar uma alternativa de fato fora do campo de interesse de atendimento da burguesia, mas aquela não foi a opção do governo no momento. O governo optou, é importante dizer isso, ele escolheu, tá? Colocar o Joaquim Levy, indicado do Banco Bradesco, para poder tocar as políticas de austeridade que eram requeridas pela burguesia brasileira. Aí o bagulho foi para baixo, né? Aí acabou. Aí realmente acabou, que preparou todo o território, né, para que o golpe de 2016 pudesse ser articulado. E aí, né, Michel Temer sobe como presidente. E qual é uma das primeiras medidas que ele toma? Qual que é uma das primeiras medidas que ele toma? Isso mesmo, o encerramento dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Michel Temer encerra os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Você tem um ascenso do Bolsonaro como articulador do movimento de massas, né? Porque esse movimento de massas que surgiu como essa resposta radical, entre aspas, né? Como essa cobertura radical e esse conteúdo, que é o mais do mesmo, né, pudesse ascender, né, pudesse ganhar essa força. E aí, enfim, aí eleição do Bolsonaro, tudo mais. E o Michel Temer também aplica outros receituários, né, que vão causar naquela época uma grande movimentação. Que causaram naquela época uma grande movimentação. Qual que era essa? Até anotei aqui. Qual que era essa movimentação? O Temer Core. Né, o Temer Core. Então estava ali, existia um aspecto de mobilização mais intensificado, existia ali essa energia, mas que não conseguiu dirigir o movimento na direção necessária, não só para evitar a eleição do Bolsonaro, mas também para poder conduzir a classe trabalhadora para um projeto estratégico que pudesse atender a essas necessidades. Não havia esse movimento. O movimento comunista, né, revolucionário ainda está, né, engatinhando, né, ainda está começando, né? Mas aqui a gente viu que não teve. E aí que começam outros problemas, né? Porque a eleição do Bolsonaro e a presença dessa galera no alto comando é justamente a vingança daqueles que foram colocados no porão. Como naquela época não houve um processo de superação a partir do julgamento daqueles grupos, daquelas pessoas, e também uma não superação da lógica econômica, da economia política brasileira, esse caldo continuou esquentando, esse caldo continuou fervendo. E aí nessa fervura subiu o Bolsonaro, subiu esse grupo. E aqui tem uma tese que é importante, que eu já falei em algum outro momento e tal, mas que eu quero reforçar. A meu ver, a minha perspectiva, o Bolsonaro e o bolsonarismo não são fenômenos fora da institucionalidade. Muita gente classifica o Bolsonaro e o bolsonarismo como acidentes de percurso. E eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso. Porque, na minha perspectiva, na minha visão, e aí eu estou fazendo isso baseado em observações de votação de plenário, de programa econômico, etc, etc. O Bolsonaro, seus aliados, né, e esse programa são muito mais representações justamente do centrão, justamente desse grupo, né, que é composto pelos grandes articuladores e patrocinadores da burguesia brasileira dentro do Congresso Nacional. Só que essa fração, né, conservadora tradicional, mais radicalizada, com mais amplitude e capacidade de movimento de massa. E agora, nesse momento em que esse epicentro do movimento de massas, que é o Bolsonaro, não está mais com essa bola toda, a gente vê o esvaziamento desse movimento. A gente vê uma desarticulação desse movimento. O que faz com que, enfim,
as manifestações, né, que a gente observou de número de apoiadores caísse verticalmente nos últimos anos. Tava conversando com... Quem que era? Com as camaradas que fizeram... Eu participei de um programa de gravação que em breve vai sair, vocês vão ver. Mas a gente tava analisando, né, que a Joyce Hasselman, por exemplo, que foi uma das grandes emissárias, né, do bolsonarismo, foi uma das grandes partícipes desse processo, terminou a eleição com 1 milhão de votos naquela época, 2018, eu acho. 1 milhão de votos. Nessa última eleição que ela participou, ela não teve 2 mil. Então você tem um esvaziamento assim sensível dessas figuras e dessa relação de poder. E aí que tá uma grande questão, né? Porque quando o Lula ganha em 2022, qual é o clima? O clima, naquela época, eu lembro disso até hoje, de ver a subida da rampa e as pessoas gritando sem anistia com relação a tudo que aconteceu na pandemia contra o Bolsonaro, contra o General Pazuello. Vocês lembram do General Pazuello? Aposto que você não lembrava do General Pazuello, não lembrava do Nelson Teich, bom, enfim, né? O Nelson Teich ficou 3 dias e viu que aquilo ali era a turma do Comando Maluco, né? Mas o que acontece então é que vem uma energia a partir de entre 22 e 23 que permitiria um processo de intensificação da punição sobre os responsáveis por tudo que aconteceu. Do Bolsonaro, do alto comando, da burguesia, existia todo esse clima e existia movimentação por parte da classe trabalhadora em potencial. Existia. Naquele momento havia correlação de forças. Só que aí que entra mais um pulo do gato. Né? Que é o governo federal, o governo Lula, não está fazendo uma ruptura com esse modelo econômico, implementado na época pelo Temer. É o pacote completo. É a continuação da ponte para o futuro, com alguns marcos financeiros ainda mais profundos do que naquela época, e a anistia. Não total, né? Mas a garantia de que os cabeças do jogo fiquem fora do juízo popular e da perspectiva geral. E aí que tem mais um problema, que hoje o governo Lula, né, o governo federal, esse governo que, a meu ver, se caracteriza cada vez mais como um governo de direita, é isso, assim, pra mim não tem muito, esquerda, tal, o quê? É a defesa cada vez mais formalista da democracia? Enfim, o que acontece é que esse governo não propõe a ruptura com esse modelo econômico. Não propõe. E agora, que se passaram 2 anos e que o governo não mobilizou as suas bases para a anistia, porque não adianta nada, né? Ficar falando prisão para Bolsonaro aqui e acolá. Fazer memezinho, fazer videozinho engraçado. Você não vê uma articulação de rua, você não vê uma movimentação constante, né? Consistente. Não adianta nada você querer chamar o ato faltando 15 dias, faltando 20 dias e esperar que uma grande massa de pessoas vá comparecer se você não fez o trabalho constante e permanente de construção de consciência política. Não adianta, né? É igual você chegar no domingo à noite para sua mãe, para o seu pai e falar: eu preciso de cartolina para amanhã cedo. Porra, onde eu vou arrumar cartolina segunda-feira às 6 horas da manhã? Não é? Onde eu vou arrumar? Da mesma forma como você não vai arrumar militantes em um número expressivo para estar ali, naquela perspectiva, aquela pauta. Então, me faz parecer que essa movimentação contra a anistia do Bolsonaro, ela acaba se tornando muito mais um acessório de punição específico para alguns grupos do que como um instrumento de superação da lógica que a gente viveu até agora. O que isso significa? Significa, então, que tem que lutar contra a anistia ao Bolsonaro, é óbvio. Não, é óbvio, né? Se tiver um ato, alguma coisa assim, tem que ir. Mas a gente viu a partir dos relatos que eu trouxe no Instagram. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo até agora, né, e chegou a alguma conclusão nesse sentido, comenta o que você acha, né? Teve ato na sua cidade, como que foi, como ele estava organizado, etc, etc. Mas o que a gente objetivamente está vendo é que essa luta contra a anistia que está em curso agora, ela é uma luta de perfumaria. Ela é uma luta de aparências. Porque eu acho que as cartas do jogo já estão marcadas. Porque eu acho que mesmo que a gente tivesse uma capacidade de mobilização maior, não seria do interesse da hegemonia, do senso construído aí de poder nesse setor do governo em punir os financiadores irresponsáveis, né? Na verdade, a gente vê o movimento contrário. A gente está vendo o movimento contrário. A gente não está vendo a punição. A gente está vendo a anistia. Que se configura como? Se configura com plano safra, arcabouço fiscal. Se configura com todo esse processo, por exemplo, de acordos, de revisões, que são só a pontinha do iceberg. Não será possível da gente superar o bolsonarismo e seus fenômenos particulares enquanto a gente não entender que lutar contra a anistia desses setores, esses setores que destroem a vida da classe trabalhadora em nome dos seus ganhos e dos seus lucros, sem que haja uma crítica profunda a essa economia política. Não só uma crítica, mas uma ação com relação a isso.
Porque é essa continuidade que começa lá em 79, com a lei da anistia e a permanência do Brasil nessa lógica econômica, que fez com que a gente chegasse até aqui da maneira de como a gente chegou. E é por isso que esses fantasmas voltam à tona. E é por isso que esses grupos voltam a aparecer. E é por isso que essa galera tá aí. E talvez, né, a gente veja, como eu já falei, talvez a gente veja o Bolsonaro preso, o Walter Braga Neto preso, o Augusto Heleno preso, né? Talvez a gente veja alguns agentes individuais aí presos. Talvez veja. Tem dois problemas. Primeiro, a gente tem vários desses daí, que antes eram considerados, né, pela hegemonia de esquerda, assim, como intragáveis, não sei o que lá, como Tarcísio de Freitas, que estão saindo aí da foto com o governo, né? E Tarcísio de Freitas, que foi manifestar pela anistia, que estava no Rio de Janeiro, que estava ali falando, fazendo seu palanque. E é um cara que o governo federal faz assim. E não é tipo não negociar, né? Não, não é isso. Mas que cai na graça, no abraço, no volta pro PT, e não como o inimigo da classe. Tem um outro ponto, que a meu ver é ainda mais perigoso. Ainda mais perigoso. Que é o fato de que, eu acho, e isso já se apresentou no ano passado, tô falando isso há muito tempo, que esse movimento de massas, que é conduzido por essa ideia da defesa da propriedade privada, né, do empresariamento de si mesmo, etc, 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 vai aparecer com outros representantes. E esses, alguns desses, como por exemplo, Pablo Marçal, que não tem rabo preso com ninguém, como o Bolsonaro tinha. Como o Bolsonaro tem, né? Porque é cria do Congresso, tá ali há muito tempo, diferentemente de alguns setores que não tem esse rabo preso, que não tem esse limite. E aí, meu amigo, aí eu acho que é giripoca pia, porque a esquerda não tem capacidade de responder para isso agora. Porque a hegemonia de esquerda que tomou conta do nosso cenário político é uma hegemonia liberal, é uma hegemonia que caminha cada vez mais à direita, seja pelas declarações do Haddad, do Rui Costa, da Gleisi Hoffmann, do Alexandre Padilha, do próprio Lula, da Tebet, que já falou que ano que vem, nas próximas eleições, vai ter que ter mais arroxo fiscal. A Tebet não é de esquerda, mas tudo bem, né? Mas ela tá aí, né, encampando, né? Progressista pra caralho. Ou o Gabriel Galípolo, né? Que, enfim, vota igual o Roberto Campos Neto, do Copom, etc, 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 etc. Então, com essa... Não sei seguir nada, né? Não sei seguir nada à direita, porque será que já esteve do outro lado? Não sei. Já teve à esquerda? Não sei, acho que não. Acho que não. Sinceramente, assim, sem medo de ser feliz, acho que não. A esquerda não vai conseguir combater a ascensão desses novos fenômenos, porque esse discurso moralista, esse discurso formalista de defesa da democracia, de defesa contra o Bolsonaro, o bolsonarismo e tal, ele tem data de validade. E não porque ele não expresse alguns pontos verdadeiros, mas porque ele não mobiliza, porque ele não está relacionado com as condições concretas e objetivas com que as pessoas estão vivendo. Ele não pega mais. Não pega. E qual que é o exemplo? Sim, o exemplo capital disso. Como que isso pode ser verificado cientificamente? O resultado do primeiro turno das eleições municipais do ano passado mostram que, com uma nova dinâmica discursiva que ameaça inclusive a hegemonia do Bolsonaro e da sua família, Pablo Marçal quase foi pro segundo turno. Contra o Boulos, que é um cara versado na política, que tá aí há muito tempo e tal, e que, sim, né? Vocês estão vendo aí a câmera invertida, né? Mas aqui, ó. Pegou a direita e foi embora. Foi embora. Então, como que você vai produzir essa alternativa e esse combate se não existe nem articulação para isso dentro do próprio campo do governo? Não existe. Não, os atos contra a anistia floparam, né? Mas é importante que a gente veja que esse flop, ele não é meramente um produto da falta de comunicação, porque falta também, vamos e convenhamos, mas ele é produto de toda essa conjuntura histórica, de todo um processo que desmobilizou a classe trabalhadora, que desmobilizou no norte da construção de uma hegemonia proletária, que possa desafiar e colocar alternativas concretas, estratégicas ao capitalismo brasileiro. O que a gente teve, pelo contrário, foi uma tentativa de mudanças, né, de resoluções dos conflitos e das questões por cima, não só porque é institucional, mas sem a participação popular, sem uma participação popular efetiva e robusta, porque esses setores também não se interessaram, né, em fazer uma crítica mais aprofundada sobre o problema da anistia. Parece que você vai prender o Bolsonaro e essa galera, e a gente vai viver feliz para sempre. Sinto muito, gente.
Só que só tá começando. Só tá começando. E acho que a gente vai viver um rescaldo bastante negativo. E não sei se vai resultar numa reeleição do Lula ou não. Que não sei quem vai concorrer na direita para 2026. Não sei. Acho que isso daí é um problema imediato que vai ser visto mais para frente, né? Mas que já, a meu ver, começa a apresentar seus sintomas. Esses sintomas de degeneração, esses sintomas que impedem essa mobilização e essa articulação concreta. Que tipo é isso? Os atos esvaziados, o fato da galera ter ido em 10 pessoas, 3 pessoas para levantar uma bandeira, gente, isso é anunciação de mais derrotas, de mais derrotas. Eu sinceramente acho isso. Mas enfim, quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final e quero pedir para que você comente aqui embaixo, né? Quero pedir para que você analise aqui também, enfim, o que você acha, tal, se você concorda comigo, se acha que eu tô falando merda, se acha que eu tô viajando completamente na maionese, se eu deixei escapar alguma coisa, que pode ser, né? E também pedir novamente, né, para você se inscrever, curtir esse vídeo e ficar atento aqui a tudo que a gente produz nas redes sociais. Beleza? Os links para alguns artigos, notícias e livros sobre o tema estão na descrição do vídeo, tá bom? Indico pra vocês aí. É nóis, gente. Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau.